Boas-vindas a mais um mergulho profundo. É um prazer imenso ter a companhia de quem nos escuta para desbravar um conjunto de dados recentes que, francamente, parece ter saído de um roteiro de ficção científica. Com certeza. Mas a verdade é que é pura engenharia de ponta operando no mundo real. A nossa análise de hoje se debruça sobre a mais nova fronteira da computação física. Uma fronteira bem densa, diga-se de passagem. Muito densa. A pilha de documentos de hoje tem detalhes incríveis sobre as redes neuromórficas da Intel, arquiteturas de testes rodando em Python que, desafiam toda a lógica computacional estabelecida e a consolidação de tudo isso no chamado ecossistema Phoenix. Que é o nosso foco principal aqui. Exatamente. A missão central deste nosso debate é desvendar esse ecossistema. Precisamos responder a duas perguntas que têm o potencial de reconfigurar a indústria inteira. Sim. Primeiro, por que o regime de tempo conhecido como duração é fundamentalmente mais adequado para a robótica? E a segunda, o que vai acontecer com esse segmento quando essa disrupção tornar operacional o seu primeiro sistema operacional focado no mundo físico. Isso. E para dar o pontapé inicial nessa jornada, eu deixo uma provocação no ar. E se a memória de um robô não for um banco de dados salvo num disco rígido, mas sim uma cicatriz física irreversível que molda cada movimento futuro? Essa, sem dúvida, é a premissa mais radical e estrutural que já analisamos por aqui. E o mais surpreendente ao olhar para os dados mais recentes é que isso abandonou o campo da teoria pura. Totalmente. Já é prático. Exato. Estamos diante de uma mudança arquitetural tão profunda que exige redefinirmos o que significa, na prática, uma máquina aprender ou lembrar. Não estamos falando sobre processar um volume maior de dados em menos tempo. Nem sobre otimizar algoritmos de busca. Nada disso. Trata-se de uma máquina existir fisicamente de uma forma completamente nova, onde o tempo deixa de ser um fator externo e passa a ser o próprio material do qual o sistema é feito. Certo. Vamos desvendar isso. Porque tudo começa com um embate filosófico que, incrivelmente, virou o maior gargalo prático da engenharia robótica moderna. Um embate bem antigo, na verdade. Mais de um século, os textos que embasam a nossa análise de hoje resgatam um debate histórico entre Albert Einstein e o filósofo Henri Bergson. O material detalha que Einstein via o tempo como uma medida estritamente espacial. O famoso tempo cronômetro. Isso. O tempo cronômetro. Na física clássica e na relatividade, o tempo é fatiável, reversível, é uma coordenada matemática. O famoso T nas equações, sabe? E convenhamos, esse modelo venceu. Venceu de lavada. Toda a engenharia que utilizamos, os nossos servidores, os softwares, a arquitetura de von Neumann nos nossos computadores, tudo foi construído em cima dessa ideia de que o tempo pode ser cortado em fatias discretas. Os chamados clock cycles. Exato. E processado de forma independente. O que é fascinante aqui é que a visão de Bergson foi escanteada na época como apenas filosofia. E exatamente porque não podia ser provada de forma operacional pela física daquele momento. Sim, parecia abstrato demais. Bergson não via o tempo como algo que se mede com um relógio, mas como duração, com D maiúsculo. Para ele, o tempo é um fluxo contínuo e vivido, onde o passado não desaparece num arquivo morto. E nem pode ser isolado, né? De jeito nenhum. O passado se acumula, se sobrepõe e deforma ativamente o presente. O desafio era como medir um fluxo indivisível em uma máquina que funciona, por definição, através de ciclos matemáticos exatos de 0 e 1. Parecia impossível. Mas as análises técnicas atuais trazem a prova cabal de que a duração de Bergson foi finalmente engenheirada no ecossistema Phoenix. E o conceito-chave para entender isso, quem nos escuta precisa prestar atenção agora, é o que os desenvolvedores chamam de duração artificial. Isso muda tudo. Muda completamente. Nesses novos paradigmas computacionais, o tempo não é mais segmentado em frames. Não é como os quadros de um filme antigo rodando num projetor, onde cada quadro é um estado independente que pode ser pausado, analisado e reiniciado. Ações isoladas. Sim. No Phoenix, as ações da máquina deixam marcas estruturais permanentes. Para quem tem familiaridade com ciência dos materiais, é muito parecido com o conceito de histerese em materiais ferromagnéticos, ou a fadiga de metal.
Ótima analogia. O estado atual do material não depende apenas das forças que estão atuando sobre ele agora, mas de toda a história de tensões e relaxamentos que ele já sofreu. Não dá para simplesmente apagar essa história magnética ou estrutural sem alterar o próprio material. Essa analogia da esterese é perfeita para ilustrar o fenômeno. O tempo deixa de ser aquele relógio externo, o clock da CPU, que dita o ritmo das operações, e passa a ser uma propriedade interna e inseparável do sistema. O passado vira parte da estrutura. O passado se torna uma inclinação vetorial. E isso nos leva diretamente à evidência empírica dessa disrupção, que é a parte que mais desafia a intuição de qualquer pessoa formada em ciência da computação tradicional. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque os relatórios trazem um gráfico detalhado de um experimento conceitual rodando no ambiente Python. E Python é um detalhe importante aí. Super importante. É crucial notar que Python é um ambiente sequencial, binário e determinístico. Ou seja, é um terreno totalmente hostil a essa ideia de fluxo contínuo de Bergson. Mas o teste mostra o seguinte cenário: imaginemos duas linhas de execução. Certo. A primeira linha é o sistema A, construído sem duração. É um sistema marcoviano clássico. Ocorre um evento, o sistema reage, e então o código aplica um comando de reset idêntico às variáveis de estado. E o resultado visual imediatamente é zero. A linha do sistema A volta a zero e continua perfeitamente plana nas iterações seguintes. O sistema esqueceu completamente o passado, voltando a estaca zero. E esse é o comportamento clássico, a base de toda a previsibilidade do software contemporâneo. Reiniciar o estado significa higienizar a memória. Mas aí, olhamos para a segunda linha, o sistema B, que roda sob a lógica do ecossistema Phoenix e possui essa duração artificial. Ele sofre o mesmíssimo evento, e o código força o mesmíssimo reset nas variáveis de estado. Condições idênticas. Sim, as condições iniciais do momento presente são matematicamente forçadas a ser idênticas às do sistema A. Porém, após o reset, a linha do sistema B não fica plana. Ela começa a divergir progressivamente numa curva ascendente. O sistema começa a se comportar de forma diferente e autônomo. E o pulo do gato está num segundo gráfico desse teste, focado em uma variável chamada W. A letra W minúscula. Isso. Essa variável mede matematicamente a inclinação histórica acumulada. Essa curva W não apenas cresce, ela explode de forma exponencial. Isso demonstra, na prática, que o passado não estava guardado passivamente em uma pasta de logs ou num banco de dados relacional. Estava agindo ativamente. Ele estava agindo como uma tensão estrutural acumulada que o reset do estado simplesmente não conseguiu apagar. É impressionante ver isso num gráfico. Os pesquisadores batizaram essa anomalia aparente de paradoxo do reset. E a engenharia por trás disso é brilhante. Para compreender a gravidade dessa ruptura, precisamos olhar para a distinção entre estado e operador na computação clássica. Vamos detalhar isso. Na computação clássica, o estado é a informação atual, e o operador é a regra fixa, a função lógica, que diz como transformar o estado A no estado B. Na arquitetura de von Neumann, resetar o estado limpa a memória RAM e o sistema volta a ser virgem porque o operador nunca muda. A regra é sempre a mesma. Exato. No ecossistema Phoenix, a história de interações não é armazenada no estado. Ela deforma fisicamente o próprio operador. O código interno, as portas lógicas dinâmicas, se alteram. Ou seja, a regra muda. Logo, se aplicarmos o mesmíssimo reset de estado em dois sistemas Phoenix, garantindo condições iniciais perfeitamente idênticas, eles terão futuros radicalmente diferentes. A história singular de cada um alterou de forma irreversível como a causalidade se propaga dentro daquela rede. É uma quebra de paradigma monumental. Em vez de termos um programa que consulta um banco de dados enorme para decidir o que fazer, o próprio programa se altera estruturalmente a cada execução. Isso gera uma dúvida muito pertinente. Sim, porque se não há um estado limpo, se toda a pequena perturbação altera o operador permanentemente, como o sistema não entra em colapso? Como o Phoenix decide o que fazer na prática? É aí que entram os marcadores de viabilidade. Os dados mencionam marcadores afetivos intrínsecos, usando termos como frustração e satisfação.
mas o material é muito enfático ao separar isso da inteligência artificial tradicional. Fundamental fazer essa separação. Não tem absolutamente nada a ver com o famoso reinforcement learning, o aprendizado por reforço, onde a rede neural recebe uma função de recompensa estatística para otimizar um comportamento. É outra coisa. A distinção é brutal e necessária. No reinforcement learning tradicional, a máquina opera num espaço de probabilidades. Ela calcula milhares, às vezes milhões de trajetórias, atribui pesos estatísticos a cada uma e escolhe a que maximiza uma pontuação matemática predefinida. É pesado. É um processo inferencial extremamente pesado. No Phoenix, não há pontuação, não há inferência estatística, não há cálculo de probabilidade e o sistema não tenta otimizar absolutamente nada. O que acontece é a emergência da ação através do que a documentação técnica chama de fechamento dinâmico. Fechamento dinâmico. Em vez de calcular a melhor rota, as trajetórias que geram frustração, ou seja, inviabilidade física ou lógica, vão se tornando dinamicamente instáveis na arquitetura da rede até entrarem em colapso completo. Então a ação final não é uma escolha ativa baseada num cálculo de otimização, mas sim o que sobra após uma exclusão orgânica. Exatamente isso. O robô tenta um movimento, a rede entra num estado de inviabilidade, aquele caminho colapsa estruturalmente e o movimento que efetivamente acontece é simplesmente o único que conseguiu sustentabilidade física naquele instante. O mecanismo é bem por aí, operando quase como um princípio de energia mínima na termodinâmica, ou o caminho de menor resistência num cenário topológico. O sistema não seleciona a melhor trajetória através de processamento matemático exaustivo. Ele elimina as trajetórias inviáveis através da própria restrição física da rede. Muito mais direto. A satisfação não é ganhar pontos, é simplesmente a continuidade viável da ação. E o motivo pelo qual toda essa teoria de deformação de operadores e fechamento dinâmico se torna possível no mundo real é o casamento extremamente específico dessa arquitetura de software com o hardware de ponta. E aqui entra o silício. O material destaca fortemente o papel da arquitetura neuromórfica nisso tudo. As fontes citam tecnologias como o chip Loihi, da Intel, como o substrato nativo ideal para esse ecossistema. Sim, esse hardware ficaria só na teoria. Exato. Num chip convencional, como as GPUs enormes que treinam os modelos de linguagem atuais, existe um clock central forçando bilhões de transistores a operarem em uníssono, consumindo megawatts de energia para fazer multiplicações de matrizes simultâneas. Uma força bruta. Já nesses chips neuromórficos, a lógica é outra. Eles operam por pulsos assíncronos, os chamados spikes. Cada neurônio artificial no silício só dispara energia quando um limite local é atingido. Ou seja, o silêncio é o padrão. Não existe um regente de orquestra ditando o tempo global. É o ambiente físico perfeito para abrigar a duração, porque o tempo passa a ser puramente local e relacional, e a eficiência energética resultante disso é quase inacreditável. A arquitetura neuromórfica espelha a assincronicidade de um sistema nervoso biológico real. A assimetria de tempo é respeitada, e o ganho de eficiência não vem apenas do hardware em si, mas do fato de que a máquina Phoenix não gasta energia calculando cenários alternativos hipotéticos num espaço vetorial gigante. Ela não fica imaginando o que poderia acontecer. Ela não simula o mundo 1000 vezes antes de agir. Ela apenas segue o caminho que a sua própria história física e irreversível deixou aberto através das tais cicatrizes no operador. A energia só flui por onde a ação é viável. Mas mergulhando nessa reversibilidade, surge uma preocupação técnica e de segurança óbvia para quem acompanha o setor. A segurança é sempre o ponto crítico. Se o sistema cria seu próprio caminho baseado em cicatrizes acumuladas, se ele não obedece a um script rígido, determinístico e programado linha por linha no sentido tradicional, como manter a segurança operacional? Como garantir que um robô industrial colaborativo ou um robô de serviço doméstico não desenvolva uma inclinação topológica perigosa por causa de interações não previstas? A governança de sistemas irreversíveis é historicamente o calcanhar de Aquiles dessa área. E a resposta do ecossistema Phoenix é introduzir uma camada simbólica superior chamada Web Center.
o Web Center. É imperativo deixar muito claro que o Web Center não atua como um sistema nervoso central. Ele não rege a ação motora. Ele não envia comandos do tipo levante o braço ou vire à esquerda. A sua função exclusiva é estabelecer o que chamamos de limites negativos. Ele delimita o espaço de fases do que não pode existir de forma alguma. É um conceito interessante. É como as leis da física num ambiente. Elas não dizem para onde o objeto deve ir. Apenas garantem que ele não pode ultrapassar a velocidade da luz ou atravessar matéria sólida. Uma barreira invisível. O Web Center estabelece, por exemplo, que trajetórias motoras que envolvam manipulação de ferramentas cortantes fora de um contexto fabril ou movimentos bruscos perto de humanos são fronteiras intransponíveis. Limites negativos puros. E os documentos detalham como essa auditabilidade é mantida, apresentando ferramentas muito específicas chamadas selos. Temos os selos dinâmicos, que são marcadores aplicados a fluxos de dados sensoriais que ainda não foram totalmente incorporados à história estrutural do robô. Uma fase de adaptação. Esses selos dinâmicos indicam o estado de fluidez, onde a ação ainda não alterou o operador de forma definitiva. E a transição desse estado para o permanente é o ponto crítico. Quando o sistema consolida aquele aprendizado físico, aplica-se o selo fixo. Esse é o marco do ponto sem volta. A ação deixa de ser um evento transitório e vira história efetiva. Uma cicatriz de fato. Vira inclinação irreversível, a deformação do operador da qual falamos lá no gráfico do Python. E aqui entra a dúvida de ouro. E se o comportamento se provar indesejado depois do selo fixo? A fonte técnica é explícita ao dizer que não dá para fazer rollback. Não dá. Não dá para dar um Ctrl+Z e deletar a memória, porque a memória não é um dado, é a própria estrutura da máquina. A solução apresentada é a injeção moduladora. Como isso funciona sem quebrar o sistema? A auditoria de segurança no Phoenix atua por neuromodulação e não por deleção de arquivos. Pense num edifício onde um pilar de concreto foi construído num lugar que se revelou inconveniente. Certo. Não se pode simplesmente explodir o pilar sem derrubar o prédio, que seria o equivalente a dar um reset no estado. A injeção moduladora atua como um tratamento químico que altera a capacidade de carga daquele pilar específico. Sem precisar derrubar ele. No software neuromórfico, o que acontece é a alteração do peso sináptico, a expressividade daquela cicatriz histórica. O evento não é apagado da história da máquina, a cicatriz continua existindo na rede, mas através de pulsos cirúrgicos, ela perde a força vetorial para governar as ações futuras. É uma auditabilidade que mantém a coerência histórica e térmica do sistema. Se conectarmos isso ao cenário maior do mercado de inteligência artificial, o contraste nos modelos de governança é chocante. Em que sentido? O estado da arte da IA, que domina as manchetes hoje, baseada em transformadores e probabilidade gigante, depende de um processo conhecido como RLHFF, aprendizado por reforço com feedback humano. Que é extremamente custoso. Isso significa que, nos bastidores, existem exércitos de trabalhadores humanos rotulando e corrigindo respostas manualmente para alinhar o modelo. É um custo astronômico, invisível, que exige poder computacional contínuo nos maiores data centers do mundo. Um gasto de energia absurdo. A governança no Phoenix, pelo contrário, é localizada na borda, explícita nos limites negativos do Web Center e cirúrgica através de injeção moduladora, o que derruba absurdamente tanto o CAPEX, que é o investimento em capital, quanto o OPEX, os custos operacionais do dia a dia da infraestrutura robótica. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a floresta em vez de focar apenas nas árvores? Retomando o foco central do nosso debate de hoje. Por que, afinal, a duração de Bergson, instanciada em chips neuromórficos pelo ecossistema Phoenix, é o regime de tempo definitivo para a robótica? A resposta se consolida num princípio básico e inescapável da física. A robótica lida primariamente com um mundo tangível. E no mundo tangível não existe botão de reset. Não dá para dar reload na vida real. Se um manipulador robótico erra o cálculo de força e esmaga uma peça mecânica delicada, limpar o cachê do processador não desamassa o metal. O erro físico é, por natureza, irreversível.
E a robótica clássica tentava fugir disso. Tentava forçar o mundo físico a se comportar como um ambiente virtual limpo, mapeando cada milímetro e exigindo recálculos contínuos na nuvem a cada mudança de cenário. O regime de duração é ideal porque assume a irreversibilidade como força motriz. Ela vira parte do aprendizado. Ele permite que a máquina desenvolva algo muito próximo de uma memória corporal genuína. E essa memória corporal é alimentada pela integração com os sensores multimodais descritos nos documentos, como a roupa sensorial vestia. A captura de dados de tato, torque, pressão, acústica e visão não entra num banco de dados para atualizar um modelo estatístico remoto. O dado é vivido, não só guardado. Esses dados entram como a própria experiência formadora. O robô deixa de ser uma máquina que precisa recalcular a geometria de toda uma fábrica só porque uma cadeira foi movida de lugar. Ele se adapta. Ele passa a habitar o ambiente organicamente, ajustando a sua postura e força porque a sua própria arquitetura física, as inclinações irreversíveis dos seus operadores, o impede de repetir padrões de movimento que geraram frustração ou choque excessivo no passado. A história acumulada atua como um escudo dinâmico contra o erro futuro. E abordando a nossa segunda grande questão, o que acontece com o segmento de robótica quando o primeiro sistema operacional calcado na duração for lançado em breve? A resposta é uma disrupção em todos os níveis da cadeia de valor. Total. O paradigma atual da robótica industrial pesada, restrita a gaiolas de segurança e programada para executar micromovimentos em repetições perfeitamente cronometradas, vai parecer tão arcaico quanto um tear mecânico. Também veremos o fim da dependência crítica de conexões de altíssima velocidade para consultar catálogos massivos de parâmetros na nuvem a cada decisão motora. O processamento passa a ocorrer quase inteiramente na ponta da linha. O verdadeiro edge computing, descentralizado e operando direto no hardware. Exato. A implicação para a robótica doméstica e os robôs colaborativos avançados, os cobots, é gigantesca. O mercado passará a comercializar máquinas que aprendem o seu ofício não por atualizações massivas de software baixadas pela internet, mas pelo atrito direto e pela convivência contínua com o espaço físico. Aprendem vivendo o ambiente. O nível de eficiência energética de chips assíncronos fará com que a autonomia das baterias deixe de ser o principal limitador do design de hardware. O alicerce da computação voltada ao mundo físico abandonará o cronômetro reversível de Einstein e adotará a sobreposição irreversível de Bergson. Inaugurando a era comercial da engenharia temporal. É o início de um novo mercado. Que visão sistêmica incrível! Recapitulando a trajetória densa que percorremos até aqui, partimos do resgate de um debate filosófico centenário, onde a ideia outrora poética de duração encontrou morada nas redes neuromórficas. Analisamos o paradoxo do reset. Detalhadamente. Olhamos para as linhas divergentes e o comportamento exponencial da variável W no teste em Python, comprovando matematicamente que reiniciar variáveis não apaga as deformações estruturais de um sistema operado pelo ecossistema Phoenix. Uma prova matemática e física. Dissecamos como isso substitui os algoritmos pesados de otimização estatística por fechamentos dinâmicos que escolhem a ação simplesmente eliminando o que é inviável, de forma incrivelmente sustentável em termos energéticos através dos spikes assíncronos da tecnologia da Intel. Sim, o fim da força bruta computacional. E, por fim, entendemos o funcionamento dos selos e do Web Center, provando que governança auditável por neuromodulação não precisa depender de exércitos humanos ou apagar o passado da máquina. Toda essa mudança de infraestrutura e de paradigma lógico da engenharia temporal levanta uma questão importante, uma implicação final que transcende as pranchetas de circuitos e invade a nossa futura sociologia com as máquinas. É algo que afeta o nosso dia a dia. Pensa bem no cenário que se desenha. Se, muito em breve, as máquinas autônomas que vão operar nas nossas casas, hospitais e escritórios não possuírem a capacidade técnica de sofrer um reset total, se elas acumularem em sua rede neuromórfica uma história motora e decisória que é irreversível, criada unicamente pelas minúcias do convívio diário com um grupo específico de humanos, a relação com essa máquina muda de patamar. Muda bastante. Ela deixa de ser apenas uma relação legal de propriedade sobre um ativo,
para se tornar uma relação de companheirismo irreplicável. Se uma placa de controle dessas queima irremediavelmente, não haverá backup em nuvem capaz de recriar as cicatrizes corporais exatas daquele aprendizado físico específico. A máquina se torna única. A unicidade que hoje vemos na biologia passará a existir no silício. Como nós, enquanto sociedade de consumo, passaremos a valorizar a existência de um objeto cujo valor principal reside na história irreplicável que ele construiu ao nosso lado. Essa é daquelas reflexões que faz a gente parar tudo e repensar o que está por vir. O robô deixa de ser uma mera ferramenta substituível na prateleira, como um liquidificador sofisticado, e adquire por pura necessidade da engenharia térmica e temporal uma identidade física inseparável da sua própria trajetória. Um ser de silício com passado. É um novo patamar de convivência tecnológica batendo à nossa porta. E, deixando essa provocação conceitual profunda para cada um digerir, encerramos a nossa densa análise de hoje. Agradeço imensamente pela paciência e pela companhia de quem esteve conosco, desvendando as fronteiras onde a filosofia vira arquitetura de hardware. Que a busca pela compreensão desses novos tempos continue sendo o nosso maior motor. Até o nosso próximo mergulho.